cumprimentar as pessoas que estão presentes, né? Agradecer já de antemão a presença dos estimados professores doutores, professor Iractan e professor Marcelo Bulhões, por estarem nesse momento prestigiando a defesa de monografia de Wigner, né? Estamos muito felizes e muito honrados com a presença de vocês. Esperamos grandes contribuições dessa banca tão qualificada. Então, a Wigner vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, eu irei passar a palavra aos professores da banca para as suas arguições, seus comentários, e isso aí é uma próxima etapa, ok, Wigner? Então, eu passo a palavra para você e te desejo uma excelente apresentação. Obrigada, né? Desejando novamente boa tarde a todos. Eu me chamo Wigner e, a partir de agora, com muita satisfação, eu apresento o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado de Imagem Corporal em Praticantes de Atividade Física, uma análise dos efeitos da pandemia da Covid-19, sob a orientação do professor doutor Luciano Meirelles de Pontes. Bem, eu gostaria de iniciar a minha fala a partir da apresentação dos 3 pilares que foram essenciais para todo o processo de desenvolvimento do meu trabalho. O SARS-CoV-2, né, sob a perspectiva do surgimento de um novo coronavírus, que em seguida foi tratado como doença, o que viria a ser pela Organização Mundial de Saúde considerado como pandemia, o isolamento social, que foi orientado por todas as autoridades em saúde competentes como método de contenção e até mesmo de diminuição do número de infectados, e a imagem corporal, como esse complexo da formação de nossa identidade e como ela se comportou e se afirmou durante esse cenário estabelecido. Quanto aos objetivos, geral, analisar o nível de satisfação com a imagem corporal de praticantes de atividade física durante o período de isolamento social da pandemia da Covid-19. Específicos, descrever o perfil sociodemográfico dos participantes, caracterizar o perfil de saúde dos participantes, identificar o nível de satisfação com a imagem corporal durante o período de isolamento social, descrever os problemas que dificultaram a prática de atividade física em isolamento social e, por fim, conhecer os fatores motivacionais para a prática de atividade física durante o isolamento social. Dando continuidade à parte que fundamentou o nosso trabalho, o culto ao corpo e a sua história ao longo do tempo, né? Começo com a citação de D. Araújo, et al., 2018. A imagem corporal é uma construção referente às percepções e atitudes de si mesmo ou do outro, incluindo pensamentos e comportamentos de personalidade e socialização. Então, a gente percebe que as concepções de corpo elas são mutáveis ao longo do tempo e podem ser influenciadas por aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos, também das classes dominantes, e também a gente percebe que houve algumas alterações com relação a alguns conceitos, né, de corpo saudável e também do que é um corpo bonito. Sobre a construção social do corpo, Trinca 2008, página 12, afirma que o corpo exprime o elo entre a natureza e a cultura, entre o social e o individual, entre o fisiológico e o simbólico. Quando a gente trata sobre os estudos sobre o corpo, através de aspectos sociais, eles vão nos propiciar uma compreensão da relação que as pessoas possuem a partir do próprio corpo, né? Seguindo as influências externas dos modelos de pensamento e também de comportamento. E, por fim, atividade física em tempos de pandemia. A atividade física, ela já figura dentre as políticas públicas de saúde há pelo menos 2 décadas, e é sempre tratada como um método de prevenção e também de tratamento de doenças crônicas degenerativas. E também foi enfatizada muito agora durante o isolamento social, em decorrência do seu potencial aos ganhos de saúde e também para o fortalecimento do sistema imunológico. Então, Pierce et al., 2018, afirma que algumas áreas podem ser beneficiadas diante da atividade física, como uma ferramenta eficiente para a diminuição e tratamento da ansiedade e depressão, além de outros ganhos para a saúde física. Quanto aos procedimentos metodológicos, a nossa pesquisa ela se caracteriza por ser de natureza quantitativa, de corte transversal e do tipo descritiva. Quanto aos sujeitos da pesquisa, a nossa amostra final foi composta por 52 usuários de regulares de academias de ginástica da cidade de João Pessoa e residentes do mesmo município desde há pelo menos 1 ano antes da instauração do estado pandêmico nesta localidade. Vale ressaltar que a seleção ela se deu por não probabilística e intencional, por meio do contato via rede social, no caso WhatsApp, e-mail, Facebook e Instagram. Adotamos como critério de inclusão
faixa etária compreendida entre os 18 a 59 anos de idade, de ambos os sexos, pertencentes a qualquer classe social, residentes em algum bairro da cidade de João Pessoa, usuários regulares de academia de ginástica localizadas em João Pessoa e assinatura de concordância com o TCLE. Bem, esse quadro, ele demonstra o processo de amostragem da nossa pesquisa, né? Inicialmente, ela foi composta por 120 sujeitos, os quais 56,7 representaram as coletas não válidas, visto que 22,5 não aceitaram participar da pesquisa, 29,2 não enviaram os formulários respondidos e 5% eram menores de 18 anos de idade. Assim, chegamos na nossa amostra final de 52 sujeitos, o que representou 43,3%. Os instrumentos de pesquisa, né? Essa primeira figura, em azul, demonstra o cartaz convite que foi enviado aos sujeitos, aonde eles poderiam identificar aqueles que poderiam participar, por onde seria enviado o questionário e também o contato com os pesquisadores responsáveis. Quanto ao questionário, ele se deu de forma estruturada e foi desenvolvido a partir da plataforma Google Formulários, onde era gerado o link que poderia ser compartilhado com os demais participantes. Esse questionário ele foi estruturado em 6 categorias, incluindo dados sociodemográficos, perfil de saúde, prática de atividade física, a prática de atividade física durante o isolamento social, imagem corporal e a imagem corporal durante o isolamento social. Procedimentos para a coleta de dados. A priori, foi realizada uma pré-testagem do instrumento para ajustes no instrumento final, contato via redes sociais com os sujeitos com potencial à participação do nossa pesquisa, apresentação dos objetivos e procedimentos adotados na pesquisa via TCLE, o qual o link qual foi enviado essas informações poderia ser feito um download, ele poderia armazenar em qualquer aparelho tecnológico que ele tivesse acesso. Após a anuência concedida, foi enviado o link com o formulário pelo meio de comunicação de maior acessibilidade dos sujeitos e, por fim, houve o recebimento e a organização dessas informações em um banco de dados. Quanto à análise de dados, ela se deu por uma análise descritiva, a partir de medida de tendência central, a média, medida de dispersão, o desvio padrão e pela distribuição de frequência das respostas. Os aspectos éticos. Em todos os procedimentos adotados durante a nossa pesquisa, foi respeitado aquilo que rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi certificado a apresentação da apreciação ao Conselho de Ética sobre o número de protocolo citado. Resultados, né? Quanto à nossa primeira categoria, os dados sociodemográficos, a média de idade dos nossos sujeitos foi de 28,6 e um desvio padrão de 7,4. Aqui estão presentes na tabela 1 os dados mais significativos dessa primeira categoria, os quais 58% eram do sexo masculino, 63,5% possuíam a faixa etária entre 18 e 31 anos, a raça parda foi a mais significativa, com 51,9%, o estado civil solteiro foi o mais significativo, 59,6%, tipo de imóvel que reside, 59,6% morava em apartamento, até um salário mínimo foi a renda salarial que mais preponderou, 34,6%, e a ocupação de estudante, com 34,6%, foi a mais significativa entre os termos de profissão e ocupação. Sobre o perfil de saúde, além da questão de vacinação, nós também pesquisamos o peso e a estatura, os quais a média de peso dos nossos sujeitos se deu em 7,1 kg, com desvio padrão de 3,1, e a estatura média foi de 1,70, com desvio padrão de 4,2. Na tabela 2, podemos verificar que, com relação à classificação do IMC, 44,2% se encontravam com sobrepeso e 42,3% em eutrofia ou normalidade segundo a escala do IMC. Mas vale destacar que a maioria dos sujeitos que estavam em eutrofia já estavam limítrofes à categoria de sobrepeso. 94,2% já se encontravam vacinados naquele momento, ou com a primeira dose, ou já com a dose de reforço, e 75% não foram acometidos pela Covid-19. Com relação ao que diz a literatura, nossos achados corroboraram com o estudo realizado por Botelho et al., 2021, com 1.895, os quais, os avaliados sobre o IMC, 50,6% também se encontravam em sobrepeso.
Sobre a prática de atividade física. Na tabela 3, nós encontramos os principais achados, né? 46,2% já possuem um tempo de prática acima dos 3 anos. O tempo destinado para a prática preponderou 1 hora, 76,9%. A frequência semanal foi mais significativa, de 4 a 5 vezes, 50%. E quando perguntado sobre a influência da atividade física e aparência física, 92,3% responderam que realizam atividade física para fins de melhora da aparência física. Bem, a literatura fala, por exemplo, aqui no estudo de Zamay, Bortolin e Minetti, com a participação de 103 sujeitos, que 32% da amostra final também já possuíam familiaridade com a prática acima dos 3 anos. E no outro estudo, realizado por Lacerda e Rocha, em 2020, 38,9% dos sujeitos participantes também possuíam assiduidade de até 5 vezes por semana. Sobre a prática de atividade física, né? Nessa figura está demonstrada a prática que os sujeitos praticavam com regularidade antes do isolamento. Então, a musculação foi mais significativa, 73,8%, e a ginástica coletiva, 10,8%, das quais se enquadra step, jump, ginástica localizada e hitbox. No estudo de Zamay, Bortolin e Minetti 2021, 63% da amostra também praticavam a musculação. Sobre a prática de atividade física durante o isolamento social. Na tabela 4, nós podemos perceber que a rotina de atividade física durante o isolamento social, para 53,8%, diminuiu muito. A realização de atividade física em ambiente doméstico ela foi dada continuidade para 69,2%. Não houve muita disparidade com relação às dificuldades para a realização das atividades físicas em âmbito doméstico. Sobre os motivos que explicam a dificuldade para a realização das atividades físicas, 42,3% falaram sobre a falta de maquinário. O local doméstico mais utilizado para a prática foi a sala, 30,8%, e vale destacar que 25% também não realizaram atividade durante o período de isolamento social. Tá? Assim como demonstrado em nossa pesquisa, há uma pesquisada por Botero, 50% dos homens e mulheres também diminuíram o nível de atividade física, o que aumentou o comportamento sedentário nos adultos. E no estudo de Pitanga, Beck e Pitanga, publicaram um ponto de vista sobre a necessidade da realização de atividade física em casa ou ao ar livre e que também deveria ser considerada como uma atividade essencial pelas entidades governamentais. Sobre a prática de atividade física durante o isolamento social, 44% realizaram a musculação com aparelhos que já possuem em casa, como halteres, barras e anilhas, e também 36% realizaram a calistenia, né? No estudo do Pitanga, Beck e Pitanga, eles recomendaram atividades que envolviam justamente o peso corporal e também atividades de cunho cardiorrespiratório. Sobre os aspectos motivacionais, a prática de atividade física durante o isolamento social, para 59,6%, o aspecto motivante ser mais saudável foi preponderante. Em segundo lugar, diminuir o tempo ocioso, 42,3%, e 38,5% falaram sobre a melhora da estética. No estudo por Firmino et al., os principais resultados afirmaram que o aspecto saúde seria o mais preponderante, seguido do aspecto estética. Sobre a imagem corporal, né? 55,8% encontravam-se satisfeitos. Sobre o sentimento que a imagem corporal proporcionava, 40,4% apresentaram gratidão e 11,5% apresentaram níveis de tristeza. Sobre a influência da imagem corporal nas relações sociais, 19,2% relataram que, às vezes, esse tipo de relação social influencia em sua imagem corporal. Sobre a imagem corporal durante o isolamento social. Quando perguntado sobre a percepção de mudança na imagem corporal durante o isolamento social, 84,6% responderam que sim. Quanto às mudanças na percepção da imagem corporal, 59,6% afirmaram que foram negativas. Quando perguntado sobre sentimento de tristeza e insatisfação com a imagem corporal durante o isolamento social, 73,1% responderam que sim. Sobre o peso durante o isolamento social, 34,6% afirmaram que engordaram. E esses que engordaram afirmaram que esse aspecto incomodou e muito. Então, para Vertice e Vertice 2020,
numa amostra constituída por 700 sujeitos, 54% dessa amostra indicaram que o isolamento social fez com que eles aumentassem o peso corporal. Finalizando aqui a minha apresentação, as considerações finais, podemos concluir que os dados apresentaram que os principais elementos que motivaram a prática de atividade física durante o isolamento social referiam-se às questões de saúde e também para a melhora da aparência física. Os sujeitos que se enquadraram na escala de classificação do IMC, com sobrepeso, praticamente todos os sujeitos participantes já tinham uma vacina referente à primeira dose e houve baixo acometimento nos nossos participantes ao coronavírus. Em decorrência da pandemia, a realização das atividades físicas reduziu-se drasticamente e houve a necessidade de adaptação e criatividade em meio doméstico. Em certos momentos, durante o período estudado, ficou evidente a percepção sobre as mudanças de imagem corporal, as quais se deram de forma mais incisiva negativa, o que pode ter influenciado diretamente na existência de tristeza e insatisfação com a sua própria autoimagem. E, por fim, o presente estudo ele configura-se como um indicativo para o avanço de pesquisa científica na temática relacionada à percepção de imagem corporal em situações de crise. Nesses meus últimos segundos, eu gostaria, essas são as referências, e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e agradecer a Deus por ter nos permitido chegar até aqui. É isso, e a partir de agora eu me coloco à disposição para as arguições da banca. Muito bem, Wigner. Uma apresentação, você foi cumpridora do tempo que você tinha, está de parabéns, uma apresentação segura, muitas informações, principalmente por ser um trabalho de abordagem quantitativa, então você trouxe muitas informações estatísticas, isso acaba fazendo com que você tenha, de alguma forma, que apresentar, sem deixar de mostrar os principais dados e, ao mesmo tempo, perseguindo aquele tempo que é delimitado para você fazer sua apresentação. Tá de parabéns. Nós vamos agora para uma próxima etapa, que é onde os membros da banca irão fazer as suas arguições, os seus comentários, lembrando que sempre, nesses rituais acadêmicos, o papel da banca é realmente trazer um olhar crítico para além daquela dupla, orientador e concluinte. A gente teve um processo de construção desse TCC, e agora o papel da banca é trazer, eu tenho certeza que o professor Marcelo, o professor Iractan, que estão aqui abrilhantando esse momento, irão trazer bons comentários aí, boas reflexões para nós. Então, eu vou dar início solicitando que o professor Iractan coloque os seus comentários, suas reflexões e suas arguições, professor. A palavra é sua. Então, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, boa tarde para vocês que estão aqui conosco, nesse momento tão especial para a vida de Wigner ou Wigner? Eu sempre tenho essa dúvida. É americano, professor, é o Wigner. Wigner, né? Pronto. E o que significa Wigner? Professor, não tem um significado certo, não. Eu fui procurar na internet e varia muito. E dessas variações, a gente pode ter que ideia? Que é algo bom. Algo bom. Então, pronto, tá bom. Então, eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho, É um trabalho bem escrito, é um trabalho que demandou muita dedicação, muito engajamento, muito zelo, muito cuidado. Você escreve bem, Eu vou só fazer 3 sugestões. 3 sugestões, certo? Nada mais do que isso. 3 sugestões. A primeira sugestão é no início do resumo. No início do resumo, você faz uma menção ao corpo do ponto de vista orgânico. Se você for ler sua resumo, você vai ver isso. Eu acho que é necessário fazer uma outra frase ali, fazendo o contraponto. Porque a sua pesquisa, ela trabalha na perspectiva da imagem do corpo. Tradicionalmente, nós temos a ideia de que o corpo é um organismo constituído de ossos, de músculos e de órgãos. Essa é a ideia que nós temos. Essa ideia está nos tratados de fisiologia, de anatomia, e eu acrescento aqui, de bioquímica e de genética. É assim que é visto o corpo. Então, eu acho que você pode manter essa frase,
que você tem no resumo, mas colocar uma frase mais ou menos assim: todavia, é possível compreender o corpo a partir da sua imagem, considerando o modo como cada um percebe o seu corpo a partir do contexto social em que vive. Eu acho que precisa dessa frase. Ela precisa ser dita, sabe por quê? Porque o modo como você vai construir o seu TCC é justamente falando dessa perspectiva do corpo. Quer dizer, tradicionalmente, o corpo é compreendido como um sistema de órgãos, né? Como um organismo vivo. Mas só que você rompe com essa perspectiva para falar do corpo tal como as pessoas percebem o seu corpo. E, particularmente, a imagem que percebe dele. Isso é muito importante. Entendeu, Igor? Muito importante. É preciosa essa intervenção. Porque quando a gente lê o seu trabalho, a gente percebe isso. Então, eu sugiro que você não deixe isso num resumo do seu trabalho. Porque é a primeira palavra a primeira frase do seu trabalho. Né? Então, você escreve ali uma todavia, vírgula, é possível compreender o corpo também numa outra perspectiva, que é a partir da percepção que as pessoas têm da imagem do seu corpo, né, dentro do contexto social em que ela vive. Eu acho que isso é precioso. Né? Eu digo sempre assim, que a educação física hoje, ela trabalha basicamente com 3 perspectivas de corpo. A perspectiva 1 é esse corpo explicado pela biologia, e aí 3 disciplinas são extremamente importantes para pensar esse corpo, que é a fisiologia, a anatomia, a bioquímica e a genética. No nosso curso hoje, a ênfase é dada na anatomia e na fisiologia e já tem bioquímica para o bacharelado. Né? Mas a gente estuda pouco genética, mas é fundamental. Se a gente quiser compreender o corpo hoje, do ponto de vista biológico, é por esse caminho. Mas existe o corpo também a partir do sujeito que percebe a si mesmo dentro da sociedade. E quando ele percebe o seu corpo, uma das facetas dessa percepção é a imagem. Né? Então, eu acho que é importante isso. E tem um outro aspecto que é o corpo como realidade social. Né? E aí a gente pode ter como grande referência, por exemplo, Foucault, para pensar o corpo submetido aos processos de disciplinamento, de controle, de vigilância, de punição, e, ao mesmo tempo, também o corpo se rebelando a esse sistema normativo. Os corpos rebeldes, né? Os corpos que se rebelam, que rompem a normatividade. Mas aí a gente está falando do corpo social. Né? Então, é essa sugestão que eu lhe dou logo no resumo, tá certo? Certo, professor. Muito bem. Os demais, assim, eu acho que você escreve bem a introdução, faz bem a questão da revisão de literatura, né? Mostrando essa dimensão da imagem do corpo, né? E é interessante trazendo essa dimensão da pandemia, que é um tema extremamente atual, né? E como você diz, a pandemia trouxe um impacto no hábito das pessoas, inclusive no hábito de se fazer atividade física. Né? Então está muito bem escrito, está muito bem organizado. Agora, na metodologia, eu sugiro também que você faça uma alteração. Né? Essa daí eu acho que é para você pensar um pouco mais. Porque é interessante que, como você está fazendo uma pesquisa voltada para a perspectiva quantitativa, aí você usa população e amostra. Mas pode ler direitinho, Igna, que você não fala de população. Você só fala da sua amostra. Você não diz qual é a população da sua pesquisa. Né? Você diz que a sua amostra é constituída de 52 usuários. Mas 52 usuários retirados de que população? Isso não fica claro. Não fica claro. Então, se a gente quer carregar de tintas a nossa pesquisa quantitativa e a gente quer usar a terminologia população e amostra, a gente tem que ser fiel a ela. Tem que ser fiel. O que é a população? É o universo dos sujeitos. O que é a amostra? É uma fatia dessa população que é representativa. Né? Por exemplo, eu não sei, esses 52 foram pessoas de uma mesma academia? Né? Ou foram de 5 academias da cidade? Não sei. A soma dessas pessoas é a população. Isso não está dito. Não está dito no TCC. Né?
Eu acho que para o seu trabalho ficar redondinho, você tem que dizer com todas as letras qual é a população, a não ser que você mude a perspectiva de cruzar essas informações de população e amostra. A gente faz muito isso na pesquisa qualitativa. Na quantitativa é mais difícil de fazer. A gente usa a determinação lá. Sujeitos da pesquisa. A gente não fala, não trabalha com relação população-amostra. Né? A gente define os sujeitos da pesquisa a partir de um interesse de pesquisa, a partir de uma perspectiva de construir os sujeitos da pesquisa de maneira intencional, né? Como você mostra lá na sua pesquisa, é uma amostra, né, definida de maneira intencional. Mas qual é a população? Então, quem lê o texto vai encontrar uma contradição. Está usando a terminologia população e amostra, mas não tem a população. Inclusive, a gente não sabe nem qual é o nível de significância dessa representação da amostra, porque a gente não tem a população. Então, essa é uma segunda observação. Falei 3, né? A terceira e última é o seguinte: lá nos resultados de discussões, tem um dado que me chama muita atenção. Aliás, 2. Um é que relativamente, um alto nível de satisfação com a imagem do corpo. Se a gente pega 55,8, não é? Relativamente é um alto nível de satisfação. A insatisfação acontece com 36,5. A gente sabe as razões desse 36,5 que você trabalha muito bem. Uma dessas razões, por exemplo, é a obesidade. E a gente sabe que, em tempos de pandemia, o que é que aconteceu? As pessoas fizeram pouca atividade física e ficaram muito tempo em casa, comeram muito mais do que se esperava, bebeu-se muito mais do que se esperava, fumou-se muito mais do que se esperava, né? As pessoas estavam ansiosas, né? Estavam vivendo aquilo intensamente, né? E aí eu me pergunto, como explicar esse 55,8 de satisfação com a imagem corporal? Eu não tenho ideia. Eu acho que você faz um esforço tentar explicar isso, mas eu não fiquei muito bem convencido, não. Né? Eu não sei se você tem alguma coisa ainda a mexer com a sua cabeça, com alguma coisa para dar uma resposta mais aceitável para o leitor, sabe? Eu cheguei até a ficar pensando assim, poxa vida, se eu estou... Agora, isso é o quê? Eu vou fazer essa elaboração, mas eu vou fazer uma elaboração com base na minha intuição, né? Eu vou raciocinar assim, poxa vida, se eu estou em plena pandemia, o Brasil tem mais de 600 mil pessoas que morreram, e eu estou vivo, meu amigo, eu não tenho que ficar muito ligado com essa imagem, não. Eu não tenho que ser muito rigoroso com ela, não. Tá ótima a minha imagem. Eu pensei isso, tá entendendo? Se eu fosse entrevistado, eu diria isso. Né? Eu diria assim, é porque, para mim, a vida nesse momento é muito mais preciosa. Né? Mas eu diria que essa é uma intuição que veio na minha cabeça. Mas eu não estou muito convencido dos argumentos que você usa para tentar tratar desse dado aqui, 55,8 de alta satisfação com a imagem corporal. Bom, eram esses 3 pontos que eu tinha para dizer, minha caríssima. Parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso. Sensacional. Obrigada, professor. Agradecemos a fala do professor Iraqutan. O Igna quer responder alguma coisa nesse momento, professor Iraqutan? Não, eu vou analisar melhor, fazer uma próxima análise, uma leitura mais aprofundada, principalmente no que refere a esses resultados, sobre a satisfação, e eu vou me debruçar para realmente escrever algo que realmente explique esses dados. Bom, então passo a palavra para o nosso querido professor Marcelo, para ele trazer aí seu comentário, seu olhar sobre o trabalho da UIGNA. Boa tarde a todos e todas. É uma honra e um prazer, sobretudo um prazer, estar aqui em mais uma banca de TCC, né? Eu já devo ter contabilizado umas 200 bancas de TCC, umas 147 orientações, e não é que seja mais uma, né? Para cada semestre, é aquela que é importante, é aquela que é fundamental. Eu acho que o aceite dos professores que aqui estão é um motivo de prazer e de honra de cada um de nós, né?
O que eu gostaria de começar comentando o que Iraquitã falou sobre a questão da depressão. Eu estou com um dado aqui interessante, que diz o seguinte, olha, uma revisão recente de 29 pesquisas concluiu que os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram, né, no início da pandemia. O trabalho reuniu dados de 80.879 jovens e foi publicado no respeitado periódico científico JAMA Pediatrics, de língua inglesa. O índice de depressão saiu de 12,9% para 25,2%. Né? Então, não é um dado irrelevante a situação que as pessoas, incluindo os adultos também, encararam nesse período de pandemia. Né? Hábitos foram mudados, e muitos hábitos que foram mudados, eles permanecem. Então, hoje se verifica uma vontade das pessoas ficarem em casa, né? Independente de terem, inclusive, a possibilidade de sair um pouco mais. Eu tenho observado isso junto às pessoas que eu conheço. Nesse sentido, é para ressaltar a importância da sua temática, uma coisa que eu tenho remetido dentro da disciplina TCC1, que é focar os trabalhos no reflexo desse período de pandemia, que eu espero que seja um período singular, né? Pelo menos nessa próxima década, né? Que a gente não passe por um outro período nesse sentido, com esse tipo de agravamento que não influi só na saúde das pessoas, na consequente morte massiva das pessoas, mas também como todo um baque econômico, né? E afetivo e emocional das pessoas. Nesse sentido, a atividade física ela vem como uma boia de salva-vidas. Né? E eu venho ressaltando isso na disciplina de TCC1, para que os projetos caminhem na perspectiva de análise, que é única, é um momento histórico, particular, singular, que temos hoje na sociedade mundial e, particularmente, na brasileira. Né? O seu trabalho, Igna, eu tenho que dizer a todos os dois professores que eu acompanhei ele muito de perto, porque você foi aluna da disciplina a qual eu sou professor. Então, eu tenho aqui registrado pelo menos 15 aulas que você participou, que nós debatemos, né? E durante um longo tempo, porque o número de alunos da disciplina foi muito baixo. Então, tivemos muito tempo de debater, corrigir, reformular, e eu aplicar minhas sugestões, você levar para o professor Luciano para debater com ele. Então, houve esse diálogo aí, né, professor? Que a gente sabe que aconteceu e deve sempre acontecer entre o professor da disciplina e a orientação, qualquer que seja. Nesse sentido, o fruto desse debate, fruto desse diálogo, no meu entender, foi muito produtivo. Eu já lhe conhecia desde a licenciatura, né? Sei das suas capacidades, inclusive pegamos o trabalho, né? E ele tem hoje o que 15 páginas só de discussão de resultados. Dessa discussão de resultados, você tira aí facilmente 2 artigos, eu indico que você tente publicar isso. Tá? Há espaço hoje aberto para trabalhos que remetam à atividade física, né? E mesmo que seja com a imagem corporal, que também é um elemento importante, categoria muito importante de ser trabalhada dentro da atividade física. Né? Então, há esse espaço. Né? Então, a temática ela foi muito assertiva e muito acertada. Tá? Eu achei a discussão de resultados ela interessante, ela trouxe gráficos, trouxe imagens, trouxe dados que, apesar de confrontarem um pouco o senso comum, né, que a gente tem sobre o período pandêmico, essas pessoas que já vinham com uma prática de atividade física, elas tentaram manter isso. Isso é importante e reforça só a relevância da nossa área diante da sociedade brasileira. Eu acho que isso é um dado fundamental. E você traz dados quantitativos e você debate, né? Eu até sugeri uma vez você colocar a sua natureza de pesquisa, né? A gente debateu muito sobre isso, coloque de natureza quanti-quali, porque você faz um debate também qualitativo com os dados apresentados, né? Mas aí isso é uma questão que é definida por última análise pelo orientador, e aí não há ressalva nenhuma. É muito mais a perspectiva de que se entende do trabalho. É um trabalho amarrado, está dentro da BNT, você escreve bem, não só a sua escrita é reflexo do seu diálogo, né, como todo mundo pode ter observado aqui,
E o estranho é quando isso não acontece, né? Quando a escrita está muito boa e a apresentação ela carece de proficiência, carece de conhecimento do que está sendo lido, né? E, nesse sentido, eu concordo com o Iraquitã, acho que a gente tem um detalhe de colocar um universo no total. Talvez o CREF tenha esse dado, né, de quantas pessoas praticavam atividades em academia ou em espaços de atividade física na cidade de João Pessoa. Não sei se tem para se definir um universo específico, tá? Mas, não obstante, a sua amostra ela não é pouco significativa, né? Nós temos visto na nossa área trabalhos que transitam numa quantidade de sujeitos muito pequena. Você tentou ter uma quantidade maior, a resposta ela não foi, né? Como eu já esperava, que você passa questionários. Inclusive, hoje eu indico assim, olha, tente mesclar os procedimentos entre aplicação de questionários online com entrevistas, né? A entrevista ela reforça a presença física, né, do entrevistador, e aquele compromisso de falar, ele reforça a presença. Não obstante, 58, não é isso, salvo engano, sujeitos é um número que não é pequeno dentro do que a gente observa na nossa área, e eu fico feliz com o resultado do seu trabalho. Eu seria injusto agora eu tecer críticas, né, dentro do seu trabalho, porque eu acompanhei ele, né, passo a passo, corrigimos, mandamos para o Luciano devolvia, você passava para mim, e houve esse diálogo, que isso é muito importante, viu? Então, nesse sentido, eu dou os parabéns ao professor Luciano como seu orientador, principalmente a você, a sua família. Então, eu vou ressaltar, terminando mais uma vez, que às vezes eu sou muito prolixo, dizendo que você publique, né, a sua defesa, você publique a banca, publique a sua instituição, reforce o lado produtivo da Universidade Federal como um todo e da Universidade Federal Paraíba em específico. Tá? Eu vou fazer isso, mas espero que você também faça, e peça aos seus colegas também para divulgar. Tá? Já bati a foto aqui da gente na banca, vou mandar para você. Fico feliz desse processo ter terminado e ressalvo, ela foi a única pessoa dessa disciplina, nesse semestre, que defendeu um TCC. Dificuldades, elas hoje são inúmeras. E você superou elas, você é uma vencedora, uma mulher corajosa, tá? E eu acho que você deve levar essa coragem na sua vida e encarar todos os desafios que apresentarem-se na sua vida. Bom, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. O Igna quer responder algo ao professor Marcelo? Eu queria agradecer demais ao professor Marcelo, né? Tanto vocês três, né, me acompanham desde a licenciatura, e para mim assim é muito gratificante chegar aqui nessa etapa final em um outro curso e realmente ter como parâmetros de referência profissionais assim que eu quero ser para a minha vida. Então, assim, muito obrigada, professor, por tudo, por todas as orientações que o senhor me deu, todas as orientações que vocês me deram, né, durante toda essa minha vida acadêmica na graduação. E é isso, muito obrigada. Eu agradeço demais. Antes que a banca se reúna para deliberar sobre a nota da UIGNA, eu, enquanto orientador, gostaria de agradecer pela forma simpática, gentil, que o professor Iraquitã e o professor Marcelo fizeram seus comentários, né? O professor Iraquitã é aquele profissional mais cuidadoso, né? Que tem aquele cuidado, aquele zelo com o método científico. Então, não tenha dúvida que nós iremos, né, dentro dessas três falas, aí, desses três argumentos que o senhor trouxe para nós, a gente vai se debruçar para fazer as correções, os ajustes, na verdade. O professor Marcelo, já falei em outras oportunidades o quanto eu admiro, porque ele sabe colocar as palavras e sempre trazendo aquele olhar crítico, que é importante, principalmente dentro de pesquisa científica, né? Então, a gente agradece. Para mim, foi muito satisfatório tê-los aqui nesse momento. O IGNA não quis abrir mão. Os meus professores são esses. Esses são os caras que eu quero na minha banca. Então, fiquei honrado, nós que ficamos honrados com a presença de vocês, ok? Dizer que foi assim, muito fácil orientar o IGNA, porque
eu cansei de dizer para ela o quanto ela é eficiente, o quanto ela é profissional, o quanto ela faz as coisas corretas. Então, assim, me deu pouco trabalho. Tivemos um certo estresse com a questão do comitê de ética, porque nós cumprimos a resolução 466, cumprimos prazos estabelecidos das reuniões ordinárias estabelecidas pelo CCS, mas assim, acabamos não tendo sorte. Então, acabamos que demorou muito para sair o parecer, gerou um certo estresse, mas, assim, conseguimos, né, Wigner? Conseguimos cumprir de forma ética e de forma metodológica com os caminhos que se pede para um trabalho de conclusão de curso. Então, eu fico muito satisfeito e, assim, mesmo de uma forma remota, a gente tenta passar, né, essa energia e que você saiba que hoje você está cumprindo com mais um ritual, para mais uma formação. E eu até lembrei, né, que minha primeira aula dentro da UFPB, dentro do Departamento de Educação Física, lá em 2013, foi na turma que o Wigner fazia parte. Né? Até mandei uma foto para ela, que nós havíamos tirado naquela época. Isso me emocionou muito, porque eu tenho muito apego às coisas assim que estão relacionadas com os sentimentos. Então, não só com as questões materiais, mas principalmente com a questão dos sentimentos, com a questão das pessoas. E eu acabo, assim, até declarando aqui a minha emoção de estar, nesse momento, participando desse processo tão especial de defesa pública remota da sua monografia. Ok, Wigner? Então, assim, foi um prazer, uma satisfação. E agora vamos passar para uma nova etapa, onde eu vou colocar um link no chat para que eu possa me reunir com o professor Iractan e o professor Marcelo Bulhões para que a gente possa deliberar a sua avaliação. Ok? Então, eu peço que você mantenha o microfone desligado juntamente com os outros presentes. Já com os membros da banca presentes, eu vou fazer, conforme o nosso ritual, conforme está estabelecido na nossa resolução do TCC, a leitura da sua ata, ok? Aos 9 dias do mês de dezembro de 2021, às 14 horas, na plataforma Google Meet, reuniram-se os professores Dr. Luciano Meirelles de Pontes como orientador, Dr. Iractan de Oliveira Caminha e Dr. Marcelo Fernando Bulhões Martins, membros examinadores do trabalho monográfico final do curso de bacharelado em Educação Física de Wigner Maiara Gonçalves dos Santos, com o seguinte título: Imagem corporal em praticantes de atividade física, uma análise dos efeitos da pandemia da Covid-19. Feita a apresentação, foi esta arguída pelos membros da banca, respondidas as questões, a banca, de forma unânime, atribuiu a nota 10, aprovada. Parabéns, Wigner. Parabéns! Passo a palavra para que você possa trazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, ok? Ai, meu Deus do céu, é com enorme satisfação, assim, que eu finalizo, né, mais uma etapa na minha vida. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por Ele nos permitir estar aqui vivenciando esse momento hoje, devido a todos os problemas que nós passamos nesses 2 últimos anos de pandemia. E estar aqui é realmente algo, assim, primordial. Eu agradeço também à minha família e ao meu noivo por todo o suporte dado durante esse tempo. Foi muito difícil ter que vincular trabalho, universidade, e mesmo assim eu nunca deixei de ser responsável com todas as minhas atribuições. Agradecer aos colegas que fiz nesse breve período no bacharelado e, sobretudo, finalizar o meu agradecimento aos professores do Departamento de Educação Física e especialmente a vocês 3, por toda a colaboração que vocês deram durante toda a minha vida, desde lá na licenciatura até hoje aqui no bacharelado, e dizer que vocês foram essenciais. Eu escolhi vocês 3 porque realmente eram pessoas muito importantes para mim. Né? O Caríssimo foi meu convidado na licenciatura e eu fiz questão de chamá-lo aqui novamente. O professor Luciano sempre foi um professor assim, muito querido por nós, e ele não poderia faltar. E o professor Marcelo Bulhões, né, com toda a sua visão crítica e todas as seus apontamentos e conselhos foram preponderantes. Assim, eu só tenho a agradecer.
Muito obrigada de verdade a Ronaldo e a Emanuele, que compareceram na minha apresentação. Isso é muito importante para quem está desse lado, defendendo um TCC, e muito obrigada de verdade. Obrigada, Vanderlan, por tudo. Beijo. Sucesso, e posso declarar encerrada essa sessão, professores? Pode, querido. Então, declaro encerrada essa sessão. Ótimo, excelente. Parabéns, sucesso.